Olá, amores e amoras, tudo bem com vocês? Hoje o tema da nossa conversa é um pouquinho mais denso, mas eu quero trazer ele de uma forma mais leve, sabe? Esses dias eu estou passando dias bastante intensos, de um crescimento assim pessoal maravilhoso, quebrando vários padrões, assim, padrões ruins que eu tinha de comportamento, de reação e tudo mais. E um deles é o receio de incomodar os outros, tanto para me atender, tanto quanto para realmente pedir, perguntar, falar, ou até apresentar o meu trabalho, apresentar os meus parceiros, os meus sócios. Eu sou uma pessoa bastante seletiva, então para mim é uma coisa, indicar não é uma coisa tão simples. Eu preciso realmente confiar muito no produto, no serviço, então eu tenho essa questão e eu já sei disso. E hoje eu lido muito melhor com essa questão, né? Eu tinha muito medo de indicar e das pessoas não gostarem ou das pessoas se prejudicarem de alguma forma. Então eu acabava não indicando tanto. E isso até é o meu trabalho, sabe? Eu sei que eu tenho um jeito mais incômodo de ser muitas vezes. Eu sou questionadora, eu sou provocadora, então eu tenho esse jeito de tirar realmente as pessoas da zona de conforto para refletirem. E eu faço isso às vezes de maneira tão natural para mim, tão óbvia hoje, assim, que muitas vezes eu nem percebo que eu tô cutucando o outro. E eu percebo depois, às vezes, que eu já fiz, né? E aí as pessoas se incomodavam, ou ficavam bravas, ou se afastavam, ou passavam a me ignorar. E eu não tinha o costume de continuar a conversa, sabe? Porque eu sei que muitas vezes isso ia ainda provocar um desconforto ainda maior na pessoa. E eu também tinha esse medo de pegar em pontos onde era cutucar uma ferida, entende? E hoje eu sei que é o meu jeito de me importar e eu tenho os caminhos e as ferramentas para conduzir as pessoas a resolver os seus problemas. E hoje eu sei que o que o outro vai pensar, o que o outro vai sentir, não está sob o meu controle. E eu não posso mais ficar tentando controlar e mediar, né, as emoções, os sentimentos dos outros. E a verdade é que eu preciso continuar falando, mesmo que seja incômodo. E não só isso, né? Eu preciso aprender cada vez mais a pedir, a perguntar e a ouvir também, respeitar. Se o outro me falou não, e se eu quero saber o porquê, perguntar, mas por quê? Dando direito ao outro também responder
por que não, ou porque sim, sem uma justificativa, um motivo que seja claro, mas perguntar, sabe? Porque a gente tem muito essa tendência, né, a deixar o outro em paz, ou achar que tá deixando o outro em paz. Meio que por obrigação, e não realmente que por uma decisão nossa. Eu aprendi muito a não ser incômodo para as outras pessoas. Só que o meu jeito de ser é incômodo. E aí eu ficava nessa dualidade, né? Ser quem eu sou ou fazer o que esperam que eu faça. Agir de modo como as pessoas esperam que eu haja. E ao longo dessa minha jornada de autoconhecimento, uma coisa muito interessante é essa questão, assim, sabe? Eu sempre fui muito questionadora, mas por curiosidade, porque no debate, na discussão, ouvindo opiniões contraditórias e polêmicas, pontos de vista totalmente diferentes do meu, eu aprendo, eu cresço. Mas no momento do calor da discussão, eu sou apaixonada. Então, às vezes, parece que eu tô brigando, parece que eu sou teimosa, parece que eu não arredo o pé. E tem coisa que realmente são claras pra mim e eu não vou mudar e tá tudo certo, entendeu? Mas no momento do calor da discussão, eu sempre falo apaixonadamente. Então, às vezes a empolgação é tanta que eu aumento o tom de voz e quando a pessoa me apresenta uma opinião contrária, eu vou realmente debater com essa energia, né? De debate mesmo, mas pra mim é empolgação, né? Não é que eu tô brava, não é que eu sou inflexível, mas não, eu gosto de falar, de conversar, de debater, até para entender o ponto de vista de outras pessoas, pontos de vista diferentes do meu. Então, eu tenho aprendido a me colocar nesse lugar, sabe, de fazer perguntas, de questionar e muitas vezes de bancar as minhas opiniões, porque elas são sim fortes, elas são sim muitas vezes contrárias a tudo que a sociedade diz hoje. Tudo não, né? Tudo é sendo extremista demais, mas muito do que as pessoas defendem hoje na sociedade, que é o feminismo, o protagonismo da mulher, a exaltação da mulher guerreira, para mim isso não faz sentido. E não é uma crítica ou um julgamento a quem vive assim. Que para mim essa construção não faz sentido e ponto e acabou, entendeu? Não, eu entendo, respeito quem é assim, mas para mim não faz sentido. E isso na minha vida é muito pesado. O protagonismo, a mulher guerreira, competir com os homens. Para mim isso é tudo uma sobrecarga assim que eu aprendi a descarregar. E dentro disso tá essa questão, né, de incomodar os outros. Eu muitas vezes vou incomodar, sim. Principalmente quando se trata de proteger crianças. Eu tô conversando num debate com uma pessoa
trazendo ela para um processo de análise corporal e tudo mais, e envolve muito uma criança, né? Uma criança não, são duas crianças, uma já é pré-adolescente, mas a outra tem lá seus 9, 10 anos. E eu preciso defender o meu ponto de vista e a minha opinião mesmo, com mais afinco. E eu tinha muita dificuldade em fazer isso, porque eu sei que machuca os outros, né? E só que isso é só uma oportunidade. E é a minha maneira de me importar com as pessoas, né? Mostrando para elas que aquele ponto dói, porque esse ponto precisa ser trabalhado, precisa ser olhado, precisa ser, precisa deixar de ser ignorado, entendeu? Então, mas muitas vezes traz muita resistência, traz muitas emoções e raiva e ódio. Eu já fui muito odiada por muitas pessoas e é estranho dizer isso porque quando na minha infância assim eu sempre busquei ser a menina obediente, a menina que faz tudo direitinho, que não dá trabalho. Inclusive, na minha adolescência, uma coisa que até me marcou, porque eu não tive aquela fase da rebeldia, da adolescência difícil, da aborrecência, e eu falo, mas o que aconteceu, né? Eu tenho essa personalidade mais forte, eu sou uma mulher de opinião, e naquele momento eu só estava vivendo para agradar, né? E aí a gente, nesse incomodar o outro, muitas vezes a gente nem percebe, mas a gente pode estar salvando vidas. Ontem eu conversei com uma aliada, uma querida, que fazia muito tempo que eu não via, que eu não conversava, e ela falou que quase desmarcou comigo, porque ela não queria me incomodar, porque ela achava que eu tinha mais coisas para fazer, outras coisas mais importantes para fazer. Gente, essa interação entre pessoas, entre amigos, é super importante. A gente vive em sociedade. Às vezes um ombro amigo, um ouvido para ouvir você desabafar, para você às vezes até reclamar da vida que tá pesada. Por que não? E assim, as pessoas se dispõem a realmente ouvir. Eu sempre fui essa pessoa também, né? Eu gosto muito de ouvir. Eu sou questionadora sim, mas eu ouço bastante as pessoas e eu faço algumas colocações e aí os meus pontos às vezes são aqueles que causam tela azul nas pessoas. Mas eu sou sim inteligente. Eu tenho uma capacidade cognitiva muito alta e veloz. Então sim, eu enxergo muita coisa que muita gente não enxerga. E esse é o meu jeito de contribuir. Eu preciso colocar pra fora. E muitas vezes esse colocar pra fora dói. Dói pra caramba. Assim. Só que sempre quando dói, em você, em mim, a gente tem que parar e pensar: será que isso é do outro mesmo? Ou será que isso tá vindo de mim?
por que a resistência toda? Por que doeu tanto? Normalmente o que a gente tem birra, ou o que dói, o que machuca na gente, na fala dos outros, é algo que a gente tem que trabalhar dentro de nós mesmas e resolver, né? E resolver de verdade, porque a gente acaba fugindo de encarar, porque a gente sabe que vai doer. Então, o meu convite para vocês é que doeu, para e olha para você mesma. E com carinho, mas também com autorresponsabilidade. Para de delegar culpas. Não existe culpado. Ou até existe, mas não importa. Não importa quem tem culpa. Importa é a responsabilidade. O que você vai fazer com aquilo que foi dito para você? Você vai usar isso como utilidade e vai colocar o outro como culpado para responsabilizar os outros pelas suas dores, pelos seus problemas, pelos seus desafios? Ou você vai fazer alguma coisa com isso, de verdade? Então, a gente fala muito na tribo e com pessoas na tribo da Aliança Divergente, né? E com pessoas que estão nessa jornada de autoconhecimento, pessoas que eu conheci já há mais tempo nesse caminho. Bateu, doeu, pega que é seu, entendeu? Porque é de verdade, se realmente aquilo pegou em você de uma maneira que incomodou, é porque tem alguma coisa ali, sabe? Porque se não tivesse, primeiro, não teria doído. E se a pessoa também presta atenção nessa relação, se a pessoa que te falou e que te incomodou, veja se qual é a importância dessa relação, qual a importância que você está dando para essa relação. Você está se baseando, a dor é baseada em expectativas, você queria que essa pessoa agisse diferente ou falasse alguma coisa diferente, ou não tem nada a ver com ela, e sim com a maneira com que ela falou e que te remete a alguma outra coisa, ou outra pessoa, ou outra relação. Então, vamos separar, né? Pra gente realmente poder largar esse peso. E, gente, não fiquem nesse medo de incomodar o outro. Pergunta e dá o direito da pessoa dizer sim ou não, e acredite no sim ou não da pessoa. Então, essa minha amiga, a gente tinha marcado. Então, significa que eu queria estar ali falando com ela. Então, se eu realmente tivesse outras coisas, eu teria falado não pra ela, sabe? Vamos parar de levar tudo muito pro pessoal e de ficar bravo com coisas pequenas, assim. Vamos largar esse peso. Se incomodou, fala, pergunta. Para de supor, para de assumir. Vamos ser mais intencionais, né, nas nossas relações. E numa amizade tem intenção, sim, tem interesses dos dois lados. E tá tudo certo, só que se a gente fica se contendo, se polindo, né, pra falar com as outras pessoas, pra não incomodar, às vezes a gente tá deixando até de contribuir para um ponto muito essencial na vida da pessoa. Essa parte da maternidade, pra mim, eu sou uma mãe de um neurodivergente. E eu sou uma mãe
neurodivergente. Então, não tenho diagnóstico, mas muito provavelmente meu filho é autohabilidoso e eu também sou. E eu não falo isso hoje com arrogância, ou até porque isso pra mim, quando eu era mais nova, quando eu era criança, pra mim foi muito pesado, foi muito difícil. Eu não entendia por que eu pensava tão diferente de todo mundo. Então eu sentia que eu não pertencia, que eu não merecia, que eu não era amada, que eu não era entendida, que eu não era reconhecida e que tudo que eu fazia era insuficiente, que eu era incapaz. Então, realmente, se as crianças neurodivergentes não tiverem pais responsáveis que saibam realmente olhar para eles mesmos e olhar para a criança com esses olhos diferentes, sabe? As pessoas são diferentes. A gente precisa separar e a gente precisa entender, a gente precisa respeitar. E sensações, emoções, sentimentos é diferente. A gente, sim, a gente tem muitos. A gente passa por muitas emoções com os nossos filhos, por exemplo. Muitas vezes eu não tô bem e aí eu vou ser mais ríspida com meu filho. E isso não me torna uma mãe ruim. Eu só sou humana. E é entender que teremos fases e tá tudo certo. E a gente precisa mostrar que a gente é vulnerável, mostrar que a gente é humana para os nossos filhos. E também olhar para eles como seres humanos. E ainda mais novatos do que a gente, né? Nesse controle das emoções. Muitas vezes a gente exige dos nossos filhos coisas que nem a gente ainda consegue controlar, né? Ai, que os nossos filhos não podem fazer birra. Se até a gente faz birra, como que eles não podem fazer? A gente precisa separar realmente o que é sensação, o que é sensação sua, o que é sensação do outro, e qual é a intenção das situações, né? Nossos filhos, eles não fazem birra para enfrentar a gente, não, é porque eles estão num turbilhão de emoções naquele momento. É a mesma coisa a gente no trânsito, a gente quer xingar, leva uma cortada, quer xingar o outro. Isso é birra, gente. E os nossos filhos não podem ter esses rompantes de emoção. E é muito estranho isso. E fez birra no supermercado, não pode, porque o que os outros vão pensar, gente? Os outros são só os outros. Foca no seu filho, que é importante. E permita que ele sinta, né, o momento, acolha essa emoção. E depois, quando ele já estiver mais calmo, converse. Não aumente a birra dele com a sua birra. E pare de achar que incomoda os outros, né? E se incomodar também, o problema é dos outros, não é seu. Vamos separar as coisas, vamos ficar mais leve, vamos deixar esse peso pra lá, vamos largar. Vamos ser quem a gente é. E aprender a ser cada vez mais e assumir e a entender o que é isso, a ter clareza
e consciência, aprender a nos atender, aprender que o outro é só o outro, independente de quem for o outro. E cada um com seus problemas, cada um no seu quadrado, né? E é isso, gente. Esse vídeo foi um pouco mais longo, mas é um momento bem importante da minha vida que eu tenho quebrado esse padrão, sabe, de realmente incomodar o outro, porque esse é o meu jeito de ser, essa é a minha maneira de me importar, e é como realmente eu consigo contribuir para um mundo melhor, onde as mulheres são valorizadas, os homens são desafiados e principalmente as crianças são protegidas. Eu sinto muito, muito, muito pelas crianças que estão cada vez mais em crise, né? Pedindo socorro, e nós adultos, a gente tá delegando culpa ao invés de realmente nos responsabilizar pela proteção dessas crianças. Então, gente, é um pedido até que eu faço, principalmente quando seus filhos estão em crise, quando tem crianças em crise sobre a sua guarda. Olha para você, olha para os cuidadores, olha para os responsáveis, porque nunca é sobre as crianças. As crianças são só um reflexo dos pais ou dos cuidadores principais. Então vamos nos cuidar, mas também com gentileza, porque sim, a gente aprendeu a sobreviver, né? Essas relações erradas que a gente criou foi um mecanismo de sobrevivência. Então, vamos largar o chicote, vamos assumir que somos humanas e larga esse peso, mulher. Um beijo para todas e até a próxima.